Então, pessoal, boa noite. Eu sou Everton, eu sou o diretor técnico aqui do Museu de História da Medicina. Obrigado pela presença de todos. Dou as boas-vindas, então. Nós tivemos um incidente, por isso que alteramos a data, né, do início desse ciclo. Logo a gente vai estar divulgando quando que a palestra que foi adiada, cancelada. Vamos estar divulgando a nova data em breve. Esse evento surgiu muito da nossa necessidade interna, de mostrarmos um pouco do trabalho que a gente desenvolve, que se desenvolve, de modo geral, nas reservas técnicas, aquele trabalho que fica escondido. Muitas vezes os visitantes vêm nas áreas expositivas, visitam os museus e não têm noção de todo o trabalho que se está por trás disso tudo. Então, dando uma visibilidade até para a nossa reserva técnica, a gente incumbiu as nossas colegas da reserva técnica de montarem esse ciclo, de convidar os palestrantes justamente para estar fomentando tudo isso, os nossos colegas e as nossas colegas da reserva técnica. Então, o objetivo é esse, trabalhar com essas questões, tentar visualizar esse trabalho interno que é tão importante, sabemos todos nós que é tão importante dentro de um museu. Então, eu vou apresentar a Ana Carolina Giumini, é museóloga, formada então pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é aluna do mestrado de Educação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência já na área museológica, trabalhou em algumas instituições como o Museu Histórico Nacional, aqui em Porto Alegre, o Museu Joaquim Felizardo, e atualmente é professora auxiliar do curso de Museologia, também da URGS, onde ministra as cadeiras, as disciplinas da área de documentação. Carolina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está contigo. A você, Everton, agradeço a Cibele, agradeço a direção, toda a equipe por essa oportunidade. Bem, boa noite a todos. Quem quiser chegar mais perto, não morro, gesticulo, faço aqui umas pirulas. É um grande prazer estar com vocês aqui. Como o Everton disse, meu nome é Ana Carolina, mas conhecida como Carol. Trabalho no curso de Museologia da URGS, lecionando disciplinas de museologia, em especial disciplinas relacionadas à documentação museológica. Quantos aqui trabalham no museu? Eu trabalho para museus, com museus também. E quem trabalha aqui com documentação museológica? Essa foi ótima! Algo meio, às vezes sim, às vezes não. Tá. Bem, eu trouxe aqui para vocês partes, alguns assuntos que eu abordo nas disciplinas obrigatórias em relação à documentação museológica. Hoje vai ser uma apresentação mais pontual do que a gente trabalha em curso, mas é um outro enfoque, é trabalhar com futuros formandos museólogos, mas depois deixo disponibilizado o PPT para quem quiser depois ter as informações. Eu trouxe também cada informação que a gente vai trabalhar. Dentro da programação do curso, eu fui convidada para fazer 2 falas. Hoje seria a documentação museológica 1 e, em agosto, documentação museológica 2. Eu nem sei como é que foram as inscrições, mas eu já convido todo mundo para participar da fala de agosto. Vai ser um grande prazer recebê-los novamente. Como que eu tentei planejar essas 2 falas? Eu tentei pegar 2 situações bem pontuais. A primeira fala de hoje, um pouco mais até primeira parte teórica, só para a gente conceituar o objeto dentro do museu e a importância dele para a documentação museológica. Então, hoje eu coloquei como tema documento e documentação museológica. O que nós vamos ver no campo museológico são diretrizes, sugestões de padronização, todas normativas sugeridas ou bem exercidas que acabam se tornando grandes modelos para a própria área. Porque a gente vai ver que, diferente da documentação de arquivo e biblioteconomia, não vou entrar, porque eu não tenho conhecimento bom nessas 2 áreas, mas ao contrário disso, a museologia ela amplia todas as possibilidades de se apropriar de informação. E isso faz com que cada museu trabalhe os seus registros, todo o documento relacionado a esse objeto, de forma extremamente singular. Então a gente tem que ter
sempre olhar esses modelos e repensar para as nossas instituições. Essa é a minha proposta para a gente encerrar hoje o nosso primeiro dia. Então a gente vai ver a documentação de entrada, que seria toda uma documentação que ainda não está incorporando o objeto no museu. É todo um momento de averiguação, de análise desse acervo, de ver a potencialidade da musealidade, a gente já vai trabalhar esses conceitos, para decidir realmente se vai entrar ou não no museu, o que a gente determina como incorporação, se ele vai ser incorporado nas coleções ou não. Tranquilo? Em agosto eu convido vocês para o dia 9, para a gente conversar mais um pouco sobre documentação museológica, trabalhando o tema organização da informação museológica, dando algumas pinceladas, algumas análises, porque também não é possível a gente trabalhar um todo, mas pincelar algumas questões relacionadas às fichas catalográficas, trabalhando principalmente duas grandes diretrizes, dois apontamentos bem interessantes. Então a gente vai ver no dia 9 a estrutura informativa do objeto, a potencialidade desse objeto musealizado e as diversas informações que a gente pode obter ao analisar museologicamente um bem cultural, a descrição museológica, a importância da gente descrever e como pensar na descrição desses acervos. Vamos trabalhar a diretriz do SIDOC. Alguém trabalha aqui, quem trabalha com documentação, a diretriz do SIDOC? Acho que não é uma diretriz tão conhecida assim, mas ela é extremamente importante, porque ela é a diretriz do Comitê Internacional de Documentação, é um comitê do ICO, que trabalha e pensa toda a documentação em âmbito mundial. E é interessante porque ele traz algumas diretrizes para serem apropriadas, serem motivadas, e muitas bases de dados, principalmente internacionais, que a gente vê, sempre quando a gente vai analisar o histórico dessas bases, elas sempre se reportam a essa documentação, que é uma grande diretriz internacional. Então a gente vai ver quais são os campos sugeridos, quais são as orientações do SIDOC para a construção da ficha catalográfica. Vou trazer bem pontualmente, porque é um documento grande, extenso, é um documento em inglês, mas eu mando para vocês, a gente vai olhar só algumas pinceladas em português. Mas o que eu quero trazer de bem interessante para vocês no dia 9 é o que a gente denomina de objeto idêntico na museologia, que eu não sei se todos têm conhecimento também, mas é um documento extremamente importante, porque são recomendações de campos sugeridos para a documentação museológica em caso de roubo, em caso de furtos e roubo. Quais são as informações que têm que estar contidas na documentação museológica para facilitar uma possibilidade de você recuperar esse acervo? Então, aguardo vocês em agosto, um tanto mais aprofundado, mas eles se misturam e uma está fazendo parte da outra, para a gente ampliar os conceitos para facilitar depois a análise das diretrizes mais práticas. Tá? Antes de eu começar a entrar realmente na documentação museológica, eu acho que é importante, eu sempre gosto de tentar mapear um pouco os espaços de onde a gente está falando, né? Quando a gente pensa na museologia, a gente pensa em vários termos surgem, né? Como museologia, museu, museografia, expografia, expologia. Eu acho que quem trabalha na área de museus já escutou e fala, a gente trabalha muito com esses conceitos, né? A museologia e a relação museu, elas são concomitantes, mas ainda assim são espaços um tanto próprios, singulares. A museologia a gente sempre vai perceber como disciplina, é a ciência, é uma ciência um tanto recente. A gente vai ver os primeiros grandes estudos acontecendo na década de 40, quando um dos comitês do ICOM, que vai ser o ICOFOM, vai pensar nas teorias museológicas efetivamente, qual é o seu objeto de estudo, é uma ciência ou não é, porque até então o que a gente tinha era uma prática técnica, ainda voltada muito para o dia a dia, para o cotidiano institucional, e a gente começa a pensar o museu, a museologia, o bem cultural como um grande fenômeno. O museu vai ser sempre vinculado à museologia, porque vai ser um dos principais espaços de atuação da área, então vai ser um dos campos em potencial para a realização das práticas museológicas. A museologia é um quanto espaço de construção de conhecimento relacionado diretamente com a museografia. A museografia nada mais é do que a gente denomina da prática dos museus. São todas as práticas que são realizadas no cotidiano institucional do museu relacionado
com todas as operacionalizações e tratamento com bem cultural. Tranquilo? Tudo bem? Hoje nós vamos estar falando da museografia, as práticas que acontecem dentro do museu, em uma em especial, que é a documentação museológica. A museografia a gente também denomina como museologia aplicada, porque está vinculada às atividades práticas aplicadas nessa instituição. Prática dos museus, prática dos museus, vários termos assim que a gente vai encontrar na literatura museológica que vão estar se referindo sempre à museografia. É um estudo que vai tentar relacionar a relação entre o homem e a realidade. E entre essa relação homem e realidade, quem vai intermediar essas possibilidades são os objetos. Então é através da cultura material que a gente vai tentar compreender todas essas múltiplas relações do homem ou do olhar do homem sobre essa materialidade e como ela vai se refletir nas realidades, nos recortes que a gente está se propondo a focar. Dentro da museografia, a gente pode encontrar diversas atividades. A gente vai denominar como atividades gestão, que seria a direção, a administração, a organização, o planejamento, como também temos outro conjunto que a gente chama de atividades curatoriais, que seria ações em torno do objeto museológico. E a documentação museológica estaria vinculada a essa atividade curatorial. É interessante que quando a gente pensa em curadoria, muito vinculado às exposições de arte, né? Mas, na verdade, a curadoria museológica está desde sempre vinculada à proteção, à salvaguarda das coleções. Era proceder à cura desses objetos, salvaguardar e trazer todo um tratamento museológico para esses acervos. E é um conhecimento técnico, é um conhecimento que sustenta-se em teorias e conceitos da sua problemática. Então é interessante que a gente vai encontrar na museologia muitas vezes estudos relacionados à disciplina, estudos da museologia, mas a gente vai encontrar uma série de estudos vinculados à museografia, tentando compreender as práticas do museu. Muitas vezes, quando a gente vê estudos de caso, apresentações de relatos de experiência, estão muito vinculados aos processos curatoriais direcionados à museografia, porque estão tentando exemplificar, analisar, abordar a prática museológica dentro da instituição museu. Na maioria das vezes, embora a gente consiga ver algumas experiências que a gente denomina na museologia de extramuros, que ultrapassa as barreiras físicas da instituição museológica. Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente pensa na museografia, a gente vê diversas tarefas que a gente denomina como tarefas básicas do museu. Alguma delas, e cada autor é capaz de contemplar diversas possibilidades. Alguns enxutam e vão englobando várias atividades num conceito maior, outros tentam destrinchar e trazer mais metodologicamente essas atividades. O Noble traz cinco grandes ações relacionadas às tarefas básicas do museu, as tarefas museográficas que vão envolver esse objeto museológico, que seria coletar, conservar, estudar, interpretar e exibir. Se a gente parar para pensar, é um grande ciclo que vai tratar o objeto desde que ele entra na instituição museológica até a promoção desse acervo através de todas as potencialidades de comunicação. Essas ações museográficas, a gente pode observar que 3 em especial vão estar diretamente relacionadas com o processo de documentação museológica. Porque a documentação museológica ela vai estar sempre visando possibilidades de coleta, trazendo políticas de aquisição, trazendo modos de observar quais são os objetos interessantes para essa instituição museológica conseguir contemplar sua missão, seus objetivos, suas metas. Sempre vai estar visando o estudo desses objetos, como a gente vai ver principalmente em agosto. A gente pode passar a vida inteira, por incrível que pareça, estudando um objeto, porque a ideia da museologia é que a gente nunca pare de investigar um objeto, porque sempre tem informação relacionada e é essa informação que vai possibilitar a gente sempre ressignificar esse objeto e trazer a sua importância enquanto testemunho material da sociedade e interpretar, porque a partir desses dados a gente vai sempre estar interpretando essas informações e disponibilizando ela para a comunidade. Seja em exposições, seja nas nossas bases de dados, seja nos nossos sites,
N possibilidades de a gente divulgar essas informações. Ele tem uma citação bem interessante que ele coloca que todas elas formam uma entidade, essas 5 funções. São como os 5 dedos de uma mão, independente de cada um, mas unidos por um propósito comum. E é interessante porque a gente vê isso dentro do próprio museu, diversos setores, cada setor com a sua própria equipe, trabalhando, investigando, aprimorando, mas se efetiva realmente todo um contexto museológico quando todas elas se unem. Se um museu omite ou descuida de alguma dessas 5 responsabilidades, coloca-se em situação de imensa desvantagem. Porque quando a gente para de pesquisar, para de investigar, para de promover os nossos acervos, a gente está cada vez mais estagnando até a própria potencialidade da nossa instituição. Como vocês observam, essas ações museográficas, alguns autores vão denominar como gestão de acervos. E a gente vê que essas 5 possibilidades de ação museográficas, elas podem ser agrupadas em 3 grandes conjuntos, que seria o adquirir, que estaria relacionado à inscrição desse acervo, ao preservar, que a gente estaria denominando de salvaguarda, e o promover, que seria todo o acesso a essa informação. Esses 3 grandes pilares daria todo o contexto, daria toda a potencialidade de um museu promover uma plena gestão de acervos, como a gente trabalha dentro da área da museologia conceituando. E o que seria uma gestão de acervos, então? É um processo vital para o desenvolvimento, organização e preservação do acervo que cada museu detém. É um termo aplicado aos vários métodos legais, éticos e práticos, pelos quais as coleções do museu são formadas, organizadas, recolhidas, interpretadas e preservadas. Preocupa-se com a preservação e a utilização do acervo, registro de dados e em que medida o acervo apoia a missão e o propósito do museu. Então a gente vai ver que todos esses conceitos, todas essas propostas de ações museográficas, elas sempre têm que estar norteadas com a missão, com a proposta do museu, com o recorte que o museu vai fazer, a tipologia que ele se propõe a trabalhar, também relacionada a conceitos éticos e técnicos, isso é fundamental. E para isso nós temos o nosso código de ética deontológico, que vai sempre auxiliar o profissional e os profissionais relacionados a museus a trabalharem dentro da perspectiva museológica. Tranquilo? Vamos lá. Então, a partir disso tudo, nós só lembrando que dentro da gestão de acervos, o que a gente vai estar se propondo a analisar na perspectiva da documentação museológica nesse momento é o que a gente está denominando como adquirir. Vai ser toda a inscrição, a incorporação e o tratamento de dados que a gente vai relacionar a um bem cultural. Mas o que é documentação? A gente está trazendo um termo, e esse termo é interessante a gente tentar investigar, até para conseguir conceituá-lo e analisar a importância da documentação museológica na área dos museus. A documentação... A documentação é uma ação exercida sobre documentos. Existem 2 abordagens das ciências da informação que nos auxiliam a investigar e compreender o conceito de documentação. Uma seria a linha pragmática e a outra seria a linha funcional. Na perspectiva museológica, a gente vai estar analisando a funcional, porque a pragmática ela vai se limitar e vai limitar o documento a um registro gráfico, primordialmente textual, mas podendo abarcar os documentos audiovisuais. Ele vai trazer uma ênfase bem forte para o ato de registrar, principalmente em papel. Mas na perspectiva museológica, a gente vai ampliar muito mais essa potencialidade de documento. E nesse sentido, a gente vai se filiar mais à linha funcional. Na linha funcional, tem 3 grandes personagens que os autores da museologia que estudam as ciências da informação apontam como grandes referenciais para a gente analisar o objeto museológico. O primeiro seria o Autler, que é interessante a gente ver a própria trajetória dele, em que ele vai sempre vai aprofundar e ampliar o seu olhar sobre o objeto documento. No primeiro momento, que vai ser anterior à década de 20, ele vai considerar quase tudo como um documento, tudo que ele vai encontrar, inclusive
encontrados na natureza. Por que ele vai considerar qualquer objeto como documento? Porque nesse momento ele está dando ênfase na materialidade. Então, tudo que fosse material, ele estava considerando como um documento. Mas vão ter várias situações de contexto dentro daquele período que vai fazer com que ele repense os seus conceitos. Entre eles, a expansão da imprensa, que vai trazer toda uma ressignificação da comunicação e da difusão da informação. Como a gente vai ter também a popularização da fotografia, que também vai fazer com que essas pessoas repensem a própria perspectiva do documento. Depois da década desse boom, e a partir da década de 20 em diante, ele vai trazer uma outra percepção de documento. Ele vai menos focada na materialidade e vai trazer ela mais voltada para a funcionalidade. Parece sutil, mas é extremamente interessante a gente ver esse movimento que ele vai dar, porque ele vai considerar como função um documento enquanto expressão do conhecimento humano, fonte de um conhecimento fixado materialmente. Ele vai começar a trazer o conceito de representação. Então já não é mais qualquer materialidade, vão ser materialidades que estão intencionalmente colocadas para representar alguma informação. Parece sutil, mas já traz toda uma intencionalidade que a gente vai ver agora adiante. Tranquilo essa parte? Ok. Um outro personagem que vai contribuir muito para a ciência da informação e para a museologia nessa perspectiva, para a gente compreender o objeto como um documento, vai ser a Brie. Em 1951, ela lança um manifesto, o que é a documentação. E é interessante que ela vai colocar que documento é uma evidência que apoia um fato, qualquer índice concreto ou simbólico, preservado e registrado para representar, reconstituir ou demonstrar um fenômeno físico e intelectual. É interessante porque ela vai trazer que a documentação ela não vai se limitar à ideia de um texto, de um registro textual. Ao contrário, a ênfase dela vai se dar no acesso à evidência. É uma materialidade que está querendo evidenciar alguma informação, algum conhecimento, alguma interpretação sobre a realidade. O objeto, então, já não é qualquer objeto um documento. Tem diferenciação entre objeto e objeto-documento. O documento é um objeto que se pretende a evidenciar algo, a trazer alguma proposta de análise para além da sua funcionalidade. Tranquilo? E é nessa perspectiva que não é qualquer caneta que entra no museu, que não é qualquer sapato, que não é qualquer vestimenta. Tem todo um jogo de intencionalidades colocado nesses objetos, tem toda uma proposta de informação, de representação, que vai autorizar esses objetos a entrarem para uma instituição de salvaguarda e outros não. Tranquilo? Ela traz, é bem interessante, é clássico para quem estuda ciência da informação, é clássico essa tabelinha, né? Estrela no céu é um documento? Não. Mas a fotografia da estrela é um documento? Sim, porque tem toda uma intencionalidade em se registrar aquela estrela. Uma pedra no rio é um documento? Não. Para o Otley, antes da década de 20 era, porque qualquer materialidade era um documento. Mas agora uma pedra no museu é um documento? Sim, porque alguém viu aquela pedra, achou que ela era representativa e a levou para um espaço de salvaguarda. Um animal na natureza é um documento? Não. Mas um animal no zoológico, sim. Deu para pegar esse jogo de intencionalidade? Então o que a gente observa, e é bem interessante, que o documento enquanto registro vai trazer uma importância, fundamental, que é a importância da intencionalidade. Um terceiro personagem que vai ser bem interessante, que eu nunca sei falar o nome dele, nem está gravando. Eu vou denominar, então, assim como... Alguém sabe dizer o nome dele? Michael Buckland. Quando eu fizer assim pra você, então você fala, tá? Então, pessoal, esse personagem chamado... Michael Buckland. Não coloca, não deu certo. É interessante que
intenção de Brier e vai trazer alguns conceitos que são chaves para a salvaguarda de um acervo, de um objeto, documento. Então a gente para de denominar só de objeto. Esses objetos a gente passa a denominar como objeto ou documento, porque tem toda uma intencionalidade para ele se tornar um registro. E ele vai trazer 4 grandes ideias, 4 grandes conceitos que vão fazer parte desse grande processo. Quais são eles? O primeiro é a materialidade. Somente objetos físicos e sinais físicos podem constituir documentos. A gente precisa de uma materialidade para trazer essa informação na perspectiva, principalmente tridimensional, bidimensional, em questão dos objetos. A gente vê até hoje em dia, por exemplo, o registro de bens imateriais. Alguém já olhou a base do IFAM para ver como é que eles registram? Eles registram todas as expressões, mas eles sempre se pautam em algumas materialidades que fazem parte desse processo, que permitem a realização do imaterial. Então a gente sempre parte de alguns códigos da materialidade para se alcançar essas expressões imateriais. Então a materialidade para a gente é uma peça-chave. Outra, que é como a gente já tinha visto com a Brier, é a intencionalidade. É necessário uma intenção. A intenção de tratar o objeto como uma evidência. Como a gente viu, não basta só a materialidade. Alguém tem que olhar aquela materialidade e trazer uma intencionalidade. Isso é importante para ser salvaguardado. Mas não adianta também eu estar caminhando, por exemplo, perto de um rio, bater o olho e olha, isso é importante deixar lá e ir embora. É preciso ter todo um processamento. É preciso levar essa materialidade para algum espaço que vai se deter a fazer todo um processamento técnico para validar esse objeto enquanto um documento. Os objetos eles têm que ser transformados em documentos. E nessa perspectiva vem os arquivos, vem as bibliotecas, vem os museus, que vão ser espaços autorizados socialmente para fazer esses tratamentos e transformar esses objetos em bens culturais. Mas não adianta também só o museu fazer esse tratamento e guardar. É necessário que tenha um fenômeno social, que todo mundo compartilhe aquele objeto e que todos autorizem ele enquanto um registro, enquanto um documento. Porque se a gente não valida esse objeto para todos, ele não tem nenhum significado social, ele fica preso na intencionalidade de uma só pessoa. Então a gente vê que é uma grande cadeia que vai juntar materialidade, a intencionalidade, um processamento para tornar essa intencionalidade real e um fenômeno que vai compactuar toda essa percepção do objeto enquanto bem cultural. Então são 4 ideias, 4 conceitos chaves em cadeia que vão propiciar que o objeto seja um registro, um documento, na perspectiva museológica, que ele seja musealizado. A musealidade para a gente é bem interessante, porque vão ser os valores relacionados à relação homem e objeto em dadas realidades, e a gente vai trabalhar isso enquanto patrimônio, enquanto bem cultural. Então, esse processamento é o processamento que a gente está trazendo como musealidade. Dentro dos museus, a gente observa um objeto e talvez tenta analisar. Ele é musealizável? Ele tem esse potencial para ser um fenômeno, para ser compartilhado socialmente enquanto um bem cultural? Nós vamos fazer todo um processamento e se for intencionalmente analisado como um bem cultural, ele passa a ser musealizado. Ele é incorporado nas coleções museológicas e passa por todo um tratamento, e aí é um tratamento sem fim, para sempre tentar manter essa musealidade compactuada enquanto fenômeno. Tranquilo? Ai, gente, falei bonito agora, hein? Decorei isso, fiquei no carro cantando. Então, só para finalizar, o documento é uma propriedade atribuída. Todos os objetos que estão nos museus têm toda uma atribuição intencional para eles terem um significado, né? É um jogo de significado que se dão nessas instituições, naturais ou artificiais. Então, como a gente disse, isso acontece em várias instituições de salvaguarda, né, que tem esse potencial de salvaguardar esses objetos. Um deles, como a gente está trabalhando, são os museus. E dentro dos museus a gente vai chamar esse processamento
de gestão de acervos. E dentro dessa gestão de acervos nós vamos trabalhar a documentação museológica. Mas o que é então a documentação museológica? Segundo os teóricos da museologia, a documentação de acervos museológicos é um conjunto de informações sobre cada um dos seus itens e, por conseguinte, a preservação e a representação destes por meio da palavra e da imagem, fotografia. A gente vai ver quando a gente for olhar na próxima, eu ia falar na próxima aula, olha só o hábito, no nosso próximo encontro, como a fotografia é indispensável na documentação museológica. Ao mesmo tempo, é um sistema de recuperação de informações, capaz de transformar as coleções do museu em fontes de informação. Como a gente vai ver, não adianta nada. Museólogos, diversos profissionais multidisciplinares dentro do museu, investigando e não transformando essa informação para uma promoção de informação, para um documento que possa ser principalmente acessado. Porque senão a informação ela fica impactada e não tem nenhuma divulgação. E não tendo divulgação, a possibilidade de se criar novos conhecimentos se torna mínima em relação àquele objeto. Capaz de transformar as coleções do museu em fontes de informação, em fontes de pesquisa científica ou instrumentos de transmissão de conhecimento. O objetivo principal da documentação museológica é constituir uma base ampla de informações que alimentem pesquisas e ações de curadoria, tanto na própria instituição como em outras instituições através de empréstimos. E se alimente, por sua vez, das pesquisas realizadas sobre o acervo institucional ou em torno dele. Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. A documentação museológica, pessoal, representa um dos aspectos da gestão de acervos, como a gente já estava comentando. Destina-se ao tratamento da informação em todos os âmbitos, desde a entrada do objeto no museu, quando ele ainda não está musealizado, só tem uma potencialidade, uma musealidade a ser investigada, até realmente a incorporação, sendo mais do que um simples registro e controle. Não podemos ter a inocência de achar que a gente só está documentando para controlar. É muito mais que isso a documentação museológica. Ele é um instrumento de pesquisa e para pesquisas. A gente não pode esquecer isso. O grande objetivo da documentação museológica é estimular novas pesquisas sobre aquele acervo, para que a gente consiga novas informações e que isso amplie cada vez mais o conhecimento das múltiplas relações entre o homem com aquele bem cultural. Todo esse processo a gente vai denominar como tratamento documental, que são dados que devem receber um tratamento específico. A gente vai denominar de um tratamento museológico, que, dentro de um fluxo informacional, se tornem instrumentos para a geração de conhecimento. Tranquilo? Então agora, dentro desse grande processo, e é um processo longo, contínuo, sem fim, nós temos várias etapas que vão se dar dentro dessa museografia, dentro dessas etapas museográficas relacionadas à documentação museológica, que vão fazer com que a gente investigue aquele objeto, autentique aquele objeto enquanto um objeto musealizado, trate essa informação e, mais que isso, promova essa informação, faça com que diversas pessoas tenham acesso a ela, que por sua vez vão gerar novos conhecimentos que devem ser incorporados em suas pesquisas museológicas, para que tenha toda uma complementação e ampliação das informações relacionadas àquele bem cultural. É um processo longo, contínuo, como eu tenho dito. É interessante se a gente olhar muitas bases de dados hoje em dia, quando a gente coloca o nome do registrador, é um campo sem fim, porque a ideia é que sempre se alimente, sempre vai se atualizando essas informações. Mas hoje, em especial, dentro de toda essa trajetória, eu vim compartilhar com vocês o que a gente vai denominar de documentação de entrada. Então, o que eu vim abordar hoje e conversar com vocês seria a documentação em que a gente vai estar analisando a potencialidade da musealidade daquele acervo. A pessoa chega no nosso museu com um acervo e diz que ele quer doar, por exemplo. E o que a gente vai fazer? Qual é o processo, no plano do ideal, como eu já tinha dito para vocês, como a gente
deve agir em questões de sugestão, né? Não podemos esquecer que é uma obrigatoriedade, são sugestões que a gente vai ver agora nas referências da museologia, para proceder todo um tratamento técnico de análise desse acervo, decidindo se ele é incorporado ou devolvido para o pretendente doador. Tá? Então, a documentação de entrada ela é fundamental e quando o objeto chega ao museu, os museólogos e os profissionais responsáveis pela gestão do acervo já tenham formulários e fichas específicas para o controle desses bens dentro da instituição. É importante, pessoal, e aí eu nem estou entrando... Antes disso, teriam até outras etapas que a própria instituição teria que pensar. Eu diria duas, pensando bem rapidamente. Uma é o plano museológico, que hoje está sendo muito debatido na área. A gente não pode esquecer do plano museológico, porque tem a missão do museu, os objetivos do museu, os programas que os museus vão se... o diagnóstico do museu, que é extremamente importante, e os programas de cada setor do museu. Dentro desse plano museológico, um dos programas é o programa de acervo. E é importante porque o museu, nesse momento, já pensa a sua missão, ou se já tem a missão que geralmente tem, reflita sobre ela, analise o seu diagnóstico, faça um diagnóstico real da situação e projete, dentro de um período estipulado pela equipe, possibilidades de trabalho dentro desses setores. Então, a primeira sugestão que eu daria nesse momento seria o plano museológico, que pensasse o próprio programa de acervos. E outra questão importante, até mesmo antes disso, ou para isso se concretizar, seria o que a gente denomina de política de aquisição. Extremamente fundamental que a equipe sente, crie um documento que vai elaborar quais são os critérios para uma aquisição de acervo. Isso é extremamente importante se a gente parar para pensar. Não sei se alguém já viveu situações assim, mas muitas vezes chega, por exemplo, o meu museu é um museu de arte e chega um objeto de ciências naturais. E aí a pessoa está querendo doar esse acervo de ciências naturais e você vai tentar dialogar com essa pessoa e explicar que o seu acervo não condiz com aquela doação. Mas ele vai dizer que ele quer doar para uma instituição e muitas vezes ele quer doar para aquela. E fica extremamente difícil você conseguir dialogar se você não tiver um documento referência. A partir do momento que você elabora uma política de aquisição, você tem um documento legal, escrito, e você pode apresentar e comprovar que aquilo ali não tem sentido naquele momento para a sua aquisição, para a sua coleção. Isso é muito importante porque diversas situações acontecem no cotidiano dos museus, desses entraves, né? Muitas vezes, quantas vezes já foram no museu com 50 máquinas de escrever iguaizinhas? Aí você fica, gente, nada contra as 50 máquinas, mas às vezes o museu é pequenininho, não tem mais para onde crescer, então lá as 50 máquinas. Aí você vai conversar, mas 50 pessoas vieram aqui e acharam que era extremamente importante. Esses documentos, eles são bem legais, como a política de aquisição, porque você vai conseguir articular, ter mais flexibilidade para conversar e vai ter uma forma legal de mostrar que aquilo não está condizendo naquele momento para aquela instituição. Outra coisa que eu sempre coloco como dica, eu acho bem legal, não é tão fácil assim como falando, né? Mas eu acho que os nossos museus eles tinham que ter mais redes, se articular mais. Ainda mais, principalmente assim, cidades, municípios, se articulem entre si, isso é bem legal. Porque muitas vezes aquele acervo pode não estar na direção do seu museu, mas você já sabe para quem indicar. E assim você não perde esse bem cultural, se é extremamente significativo, mas muitas vezes não condiz com o seu museu. Nem desestimula quem está querendo doar. Nem desestimula quem está querendo doar. Porque às vezes o seu acervo é século XX, ele está trazendo uma coisa do século XVIII e não tem sentido. Tem coisas que você... não sei se vocês já vivenciaram isso, mas tem coisas que a gente adquire dentro de um... E a gente sabe que vai para a reserva e vai ficar ali. Como, né? A gente quase sofre do coração. Quem trabalha no museu vive sofrendo do coração, né? Ai, meu Deus, como a gente vai fazer esse objeto se articular? Que a gente já pensa lá na frente, né? Meu Deus, como eu vou fazer, como eu vou expor, como é que eu vou conseguir trazer possibilidades para esse acervo? Isso a gente sempre tem muita preocupação. E em questão de redes, é bem interessante, porque a gente pode criar uma teia de negociações e que você possa articular, já
Ah, mas eu tenho tal contato, já faz contato, e assim você viabiliza diversas articulações em relação a esses acervos que têm todo um potencial a ser musealizado. Isso é bem interessante. E é engraçado que a gente não tem, eu não vejo muitas práticas assim, mas no século XIX, no Brasil, isso era muito comum, principalmente com os museus de ciências naturais. Eles trocavam entre si, trocavam internacionalmente o acervo, porque era uma perspectiva enciclopédica, eles queriam tentar demonstrar o mundo através das suas coleções, e as trocas eram muito comuns. E é uma prática que a gente meio que perdeu um pouco, né? E nesse sentido é triste, porque várias possibilidades de articulações, seria tantos projetos interessantes a serem desenvolvidos, né? Isso pensando só na documentação, embora a gente tenha hoje toda uma potencialidade com o IBRAM, né? Eu não sei se vocês leem algumas notícias que saem do IBRAM, mas pelo menos os museus vinculados ao IBRAM têm todo um estudo para tentar pelo menos trazer em rede a documentação desses acervos, que é bem interessante. A gente já tem várias iniciativas, como Portugal. Não sei se alguém... uma dica boa, pessoal, anota aí. O nome é MatrizNet. Joga no Google, MatrizNet. É a base de dados do Instituto de Portugal, Institutos de Museu e para a Conservação. Maravilhosa, é uma base que envolve 30 instituições, se eu não me engano, e que você tem acesso online às informações da documentação museológica deles. É incrível, porque além de quebrar barreiras em loco, né, você conseguir mapear todo o acervo de Portugal, desses museus vinculados ao Instituto, você quebra barreiras geográficas absurdas, né? Você está em casa e está vendo toda a potencialidade do acervo deles. É muito legal o site, bem recomendado. Então, como eu tinha dito para vocês, o plano museológico é um instrumento bem importante, seria até anterior a esse momento. E a política de aquisição de acervos também é muito importante, porque a política traria definições, comportamentos, diretrizes para a própria equipe que trabalha em reserva técnica, em setor de documentação, como proceder quando já chega um objeto no museu. Se esse objeto é bem interessante para aquela instituição, a gente tem algumas documentações que a gente estimula que a própria instituição já tenha desenvolvido, para quando chegar, a gente, nesse momento, só fazer todo um trâmite burocrático, mas extremamente importante, para trazer toda uma trajetória já em relação a esse objeto dentro do museu, ainda não incorporado. A gente tem sempre que levar isso em consideração. O que eu estaria trazendo como modelos importantes? Recibo de pré-aquisição. Alguém aqui trabalha com recibo de pré-aquisição? São documentações que é difícil a gente encontrar nos museus, mas elas são importantes. Ficha de identificação, que ainda não é a ficha catalográfica. Formulário para doação e formulário para agradecimento de doações. Então agora a gente vai dar uma olhadinha sobre alguns modelos, a gente vai conversando sobre eles e vendo a potencialidade dessa documentação e como elas colaboram lá na frente quando ele é incorporado, e a gente vai tentar investigar as informações, principalmente as informações que não estão contidas no objeto, que a gente trata como informação intrínseca, que se dá pela materialidade, principalmente tentando mapear as informações extrínsecas, que está no âmbito das relações, as relações do objeto com a sociedade. Vamos lá? Já? Ai, meu Deus! Tá, vamos lá. O primeiro modelo que eu traria para vocês seria um modelo que seria o recibo de pré-aquisição. Existem duas sugestões para esse recibo de pré-aquisição. Uma que seja como se fosse um canhoto, sabe aqueles que você destaca uma parte e entrega para outra pessoa, ou então que você trabalhe com duas vias, que uma via fique para você e outra para a pessoa que está trazendo o acervo. Nesse momento, pessoal, eu vou trazer muita ideia da doação, mas a gente sabe que tem N possibilidades de entrada do acervo. Empréstimo, legado, transferência, N possibilidades que vão gerar N documentos diferentes. A gente não pode esquecer que cada modelo desse, cada possibilidade dessa vai gerar uma documentação diferenciada. Mas eu trouxe hoje para vocês a doação, que eu acho que é uma das situações mais comuns entre os nossos museus. O que sugere para recibo de pré-aquisição?
que o museu elabore um documento que tenha sempre o nome da instituição. Parece bobo, mas não é, porque depois esse documento passa o tempo e se ele se perde, depois até entender de que instituição é um problema. Então, sempre o nome da instituição é fundamental, porque ele vai trazer esse reconhecimento, vincular o objeto àquela instituição. Descrição, resumo do objeto, não é uma análise ainda, uma pesquisa museológica, apenas uma descrição que faça um reconhecimento daquele acervo. Depois, quem vai analisar esse acervo consiga relinkar com todas essas documentações que estão sendo geridas nesse momento. Data de entrada, isso é importante, porque a gente já mapeia todo esse contato instituição-acervo, ainda que não seja a data de incorporação. Dados do portador, gente, é fundamental quando uma pessoa chega querendo doar um objeto para o museu, que a gente tenha dados sobre essa pessoa. Por dois motivos grandes, três motivos grandes. Primeiro motivo básico. Se ele não entrar no museu, a gente tem que devolver esse objeto. Então a gente tem que ter contato dessa pessoa para devolver, trazer todas as explicações e agradecer a iniciativa. 2. Se esse objeto fica incorporado no museu, é sempre interessante trazê-lo de volta para ele trazer mais informações e evidências do caminho que a gente vai ter que investigar em relação a esse acervo. E 3. Que alguns dados do portador vão entrar em alguns documentos essenciais do museu, como o livro-topo. Geralmente tem sempre uma categoria vinculada a quem era o ex-proprietário. Isso é interessante porque, não sei se alguém que trabalha com pesquisa museológica, mas depois de 80 anos, 100 anos, você vai investigar um acervo e aí você não sabe por onde começar, porque muitas vezes esses dados que são elementares e fáceis de serem capturados no início não foram realizados. Endereço, e a endereço, pessoal, endereço, e-mail, hoje em dia todas as possibilidades, Facebook talvez, né, eu não sei, Twitter, todas as possibilidades de reencontrar essa pessoa para trazer também a notícia desse acervo. Assina o proprietário e assina quem está recebendo esse primeiro gesto de doação. Esse é o modelo de canhoto. Aí você tira o canhoto e entrega para ele a via de baixo, que contém o nome da instituição e a pessoa preenche. Recebi de fulano de tal, o objeto tal, traz a descrição para ele ter também a relação do seu objeto. Data ele e data o funcionário assinando ambos. Tranquilo? Esses são campos sugeridos pelo CEDOC. Como eu tinha comentado com vocês, o Comitê Internacional para a Documentação, vinculado ao ICO. Esse é um modelo que eu mesma desenhei, eles não trazem desenhado, eles só sugerem os campos e você formula no padrão que você achar mais interessante. Tranquilo para esse recibo de pré-aquisição? Primeiro momento, a pessoa chegou no museu, é o documento que você entrega para a pessoa e retém o objeto para análise. Aí é interessante que o segundo passo seria o que a gente denomina de ficha de identificação. Ainda não é a ficha catalográfica. Por quê? Porque esse objeto ainda não foi incorporado e porque a gente ainda não está realizando pesquisas aprofundadas. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é reconhecer uma potencial musealidade daquele acervo. Isso aqui a gente faz muitas vezes antes da própria análise da comissão de acervos. Porque no nosso plano do ideal, o ideal é que os museus tenham uma equipe de comissão de acervos, uma equipe multidisciplinar, mais ideal ainda que seja pessoas do próprio museu e algumas pessoas externas ao museu, mas que tem uma relação ou faz pesquisa, ou é da área, um conservador é sempre indicado, para que sempre se reúnam periodicamente e analisem essas entradas, essas possíveis entradas, e julguem se esse objeto vai ser incorporado ou não. Mas para facilitar essa reunião, a gente sempre indica o que a gente chama de ficha de identificação, para quando esse objeto chegar, já ter informações mínimas que auxiliem essa análise. Outra questão, dica para quem trabalha em museu que é interessante, tinha falado até para a Sibeli, sempre é recomendado fazer, se forem criar uma comissão de acervo, criem ímpar. Por quê? Porque na hora de votação, o empate não dá. Porque senão 2 decidem que o objeto entra, 2 não,
Vai durar mais de uma tarde o debate. Então, às vezes, o ímpar, ou então, se for para criar critério maior para uma das pessoas, né, um valor de desempate, tal pessoa tem uma maior apropriação de valor nessa decisão, é interessante para fazer essa análise de incorporação ou não do acervo. Tranquilo? A documentação de entrada seria uma ficha de identificação museológica que tem por objetivo requisitar informações de caráter físico e histórico sobre cada peça individualmente. As fichas de documentação de entrada não possuem pesquisas aprofundadas, ainda não é esse momento. Na verdade, ela é um momento de análise, de reconhecimento do objeto, para avaliar a incorporação ou não deste na coleção do museu. Alguns campos são sugeridos pelo SIDOC. Quais seriam? Um número de registro provisório ainda não é um número de registro de incorporação. Não é ainda o número que vai no livro-tombo. É um número que auxilie ele a diversas documentações que a gente vai gerar agora. Para quando a gente for para uma reunião de comissão de acervo, ter toda essa documentação mapeada, vinculada a esse número. Lembrando que esse número provisório ele não é incorporado no acervo. Geralmente a gente faz aquelas etiquetinhas com um barbante de pH neutro para conectar esse número de identificação ao acervo, e esse número vai ser o link dele com toda essa documentação que está sendo gerada. Uma documentação prévia à incorporação. Tranquilo? Data de entrada do museu. Como vocês estão observando, muitas informações já foram adquiridas quando o doador veio, como a data, o nome do proprietário ou entregador. Muitas vezes, se é uma instituição que está doando, vai algum representante da instituição fazer essa doação, o endereço e os contatos, uma pequena descrição do objeto, se conseguir um histórico do objeto. Isso é interessante porque já solicita que se tenha informações cedidas pelo proprietário. Então, conversar com o proprietário, perguntar qual é a história daquele objeto, se sempre pertenceu à família, como chegou na família, como chegou na instituição, qual a importância, por que ele acha importante aquele objeto estar no museu. Então, isso já vai trazer um caminho que vai trazer algumas evidências para futuras pesquisas e análises do acervo. Um parecer do estado de conservação. Nesse momento seria um parecer básico, porque a gente vai ver que vai ter um laudo técnico. Então, um parecer bom, ruim, aquela coisa que quando você olha, o que está considerando como bom, né? Mas é interessante para a gente ter algum apontamento sobre esse acervo. É interessante a palavra-chave, porque já vai poder linkar com alguns eixos da coleção, alguns acervos que já tenham vinculados. Aqui já é recomendado para quem trabalha com documentação museológica. Alguns já devem ter manuseado o Tesaurus, que é um documento, é um manual de classificação. Então você já traz alguns termos que são autorizados pela área para denominarem aquele objeto com aquele nome. Recebido por quem foi da instituição que recebeu. Localização temporária. Dica, pessoal, quando um objeto desse chega no museu, não coloquem já na reserva técnica. Porque vocês não sabem, mas ele pode estar infestado de cupim, ele pode estar cheio de crises neuróticas, e você coloca ele numa reserva técnica e isso pode depois infestar a coleção. A gente sempre sugere que esses objetos que ainda não foram incorporados fiquem em uma antessala ou algum lugar pensado para esse acúmulo de acervo que vai ser analisado pela comissão de acervo. Condições da doação. Isso aí, gente, se puder, evitem. Mas algumas doações podem acontecer, por exemplo, a pessoa quer doar, mas ela exige que o nome dela sempre esteja na legenda. Isso pode acontecer. Museus de arte contemporânea acontecem muito, imagina, né, em grandes obras, a família doa, mas não permite, não quer que fotografe. Acontece muito isso com o legado, quando está temporariamente em questão de doação, em questão de testamento, que aí o poder ainda está sobre a família, então a família não deixa tirar foto para catálogo, não deixa o objeto sair do museu. Pode acontecer algumas coisas assim, como algumas negociações. O mais comum que a gente vê geralmente é o nome, que o nome sempre apareça vinculado à etiqueta, doado por fulano de tal. Algumas observações adicionais, se já tiver importante,
Se for aceito, a gente finaliza essa ficha dizendo um motivo. Se for negado, um motivo também. Então, a gente encerra essa ficha com uma justificativa posterior. Tranquila a ficha de identificação? É importante também que no momento que você mapeia essas primeiras informações do acervo, um conservador da instituição, ou um conservador convidado, ou o próprio conservador que faz parte da comissão de acervo, se tiver uma comissão de acervo, faça um laudo técnico. Como eu tinha dito para vocês, às vezes o objeto é maravilhoso, mas está infestado de praga. E o museu não tem condições financeiras para fazer uma restauração. Então, às vezes, a gente tem que pesar essas situações e analisar se é válido ou não incorporar um acervo desse no museu. E para isso, realmente se efetivar, é necessário fazer um laudo técnico. É quase quando a gente compra um carro usado, né? Aquela coisa maravilhosa. Você está doido para comprar, mas vai levar na oficina, né? Porque a bomba pode ser grande. E geralmente é quando a gente não faz, né? Porque a lei de Murphy é poderosa, gente. A gente não faz isso batata, a gente se ferra. Aqui são só alguns exemplos de laudo técnico. Na verdade, eu nem gosto muito de recomendar, porque cabe a um conservador, é um outro profissional, ou um museólogo com especialização em conservação, ou um outro profissional especializado. Então é sempre bom que venha de um conservador esse laudo. O que é importante é que tenha a fotografia desse objeto, que tenha algumas informações sobre observações do estado de conservação, técnica, já trazem algumas informações que também vão ser apropriadas na documentação museológica. Esse é um pouco mais detalhado, como vocês estão vendo. É interessante isso porque eles fizeram vários parênteses para você analisar, como por exemplo, tem infestação de inseto? Tem abrasão? Tem acidez? Está com adesivo colado? Está deformado? Tem bolha? Tem dobra? Tem fratura? Está com fungo? Está com furo? Ou seja, metade da coluna está preenchida, ferrou, né? Dá um beijo, um abraço, não vale a pena. Mas é interessante porque ele vai especificar mais quais são as análises desse acervo em relação à conservação. Vai facilitar a comissão de acervo ver a viabilidade desse acervo na sua coleção. Se esse acervo passou depois de tudo, essa documentação toda vai para a comissão de acervo. E a comissão de acervo vai analisar com essas documentações, que são um grande parâmetro, a viabilidade, a importância desse acervo ser incorporado na instituição. Se decidem que esse objeto vai ser incorporado, é importante entrar em contato com o doador vai voltar, vai ser anunciado a decisão pela incorporação e vai se solicitar um contrato de doação. Gente, isso é fundamental. Não agradeçam, peguem o acervo e guardem. Já escutei casos de uma semana depois o doador bater e dizer que estava arrependido, bater na porta do museu e dizer que se arrependeu. Ou já vi também situações da família depois aparecer e dizer que não queria doar. Quem doou foi uma pessoa, mas não foi a família. Olha a crise, você faz o que numa situação dessa? Então é importante que nesse momento você haja rápido, a instituição tenha toda uma preparação para agir rápido e para confirmar em questão de contrato, um documento legal, que ele está passando por livre e espontânea vontade. Isso é importante estar no documento, porque senão ele pode dizer que foi coagido. Gente, tem para tudo. E em museu, bate sempre um. Batata. É importante que tenha sempre dito que está por livre e espontânea vontade, ele está passando aquela propriedade para a instituição. E no plano do ideal é que esse documento passe até por cartório, que seja realmente legalizado esse documento, para que confirmem que esse documento, a partir de então, é da propriedade da instituição e não mais daquele proprietário. Então a gente tem aqui algum exemplo de contrato de doação. Esse modelo aqui é um modelo breve que a própria instituição já traz pronto e pede para o doador escrever uma carta de doação para anexar. Então ele já coloca aqui por livre e espontânea vontade, passo esse bem para a instituição, me desfazendo de qualquer obrigação na verdade, mais que obrigação, perde qualquer poder sobre aquele bem, passando toda essa responsabilidade para o museu. Ambos datam, assina o primeiro e assina o segundo. Geralmente assina o diretor do museu ou o chefe do setor da documentação. Geralmente são as instâncias mais vinculadas, ou a maior instância desse museu, se não a instância mais ligada
a documentação museológica. Tem outro modelinho aqui como formulário. O senhor, por livre e espontânea vontade, faz entrega nesse ato ao museu Tananã, em caráter de doação perpétua. Vocês estão vendo que as palavras são bem dramáticas, né? Mas é perpétua, né? Para não ter erro, né? Acabou, já foi. Não chega, não tem mais nada com ele. Gente, a gente escuta cada caso. Eu fiquei sabendo de um caso que toda semana o doador ia lá que ele queria ver o objeto na reserva técnica. E o pior é que teve uma vez que não acharam rapidamente o acervo. O cara quase infartou, achando que tinha dado sumiço no acervo. É demais, né? Quando já não era mais dele. Quando já não era mais dele, ele queria visitar o acervo. Porque ele falou que tinha uma relação ainda emotiva muito forte com o acervo. Imagina, já encontra, vem do acervo. Olha, gente, a gente escuta cada coisa que não expande. Então, caráter de doação perpétua. Se vocês quiserem, coloquem em vermelho, destacado, caixa alta, para a pessoa não ver que não tem mais jeito. Sem restrição de uso aos bens móveis de sua propriedade abaixo indicados. Aqui eles colocam em listado porque muitas vezes não é um objeto, pode doar um conjunto de acervos, né? E aí você lista todo esse conjunto. O senhor fulano de tal, em sua condição legal, representante do museu, soma posse dos bens e aceita a doação efetuada. E aí ambos assinam um documento. Gente, sempre 2 vias, uma para o museu e uma para o doador. E para fechar de vez o pacote, que eu acho que eu já extrapolei todos os meus horários, fica uma dica bem legal. Às vezes o museu quer aumentar, ampliar a sua coleção e não consegue tantas doações assim como gostaria. Uma dica que sempre dizem que dá certo é você fazer um certificado de agradecimento. Alguns museus fazem até agradecimento via jornal. Que fulano de tal, agradecemos a gentileza e pedimos para mais pessoas faz quase uma campanha, solicitando novas doações e agradecendo. Quem é que não gosta de um afago? Todo mundo gosta, né? Sair com um certificadozinho do museu deve ser o máximo, né? E aí, por exemplo, desse formulário, mini certificado, um agradecimento especial, desejamos expressar nossos agradecimentos ao senhor tal, pelo obséquio de doar ao museu tal, os objetos que completam a nossa coleção a seguir indicados. Expressamos os agradecimentos em nome do museu e da sua diretoria pela contribuição do enriquecimento do nosso patrimônio cultural. O pessoal sai muito feliz, né, gente? Já que coisa linda. Você fez um bem para a humanidade doando o seu acervo. É um carinho, é um afago, mas é interessante porque geralmente volta. Se não volta com outro acervo interessante, recomenda para alguém voltar. E a gente vai criando uma teia de relações bem interessantes para a instituição. E aí, de forma para agradecer atenciosamente, e aí o diretor assina esse documento. Bem, pessoal, nesse momento, então, incorporamos o acervo à coleção e uma outra série de documentação é gerada. Vem o livro todo, vem o documento museológico, vem os laudos técnicos, vem toda a base de dados, vem uma série de possibilidades relacionadas a esse acervo. Eu só trouxe pontualmente para vocês um primeiro passo, mas é um primeiro passo que eu acho importante. Muitos dos nossos museus ainda não fizeram, mas se a gente começa a fazer e criar prática, a gente já consegue trazer uma gama de informações e de proteção para a própria instituição que vão fazer com que várias problemáticas sejam exterminadas, diminuídas, menos conflitos para a relação doador-museu. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Segue aqui as referências. Eu não sei, eu posso entrar em contato, posso disponibilizar, se vocês quiserem. Eu disponibilizo para vocês. Volto para vocês rapidinho aqui o meu e-mail. Para quem quiser, escreva. Pode escrever, pode lastimar, assim, podem fazer de tudo. É carolina.geomini@ufs.br. No que eu puder ajudar, mandar material, podem contar comigo. Muito obrigada pela presença. E lembrando a vocês, dia 9 de agosto, eu estou aqui com vocês conversando sobre ficha catalográfica e algumas diretrizes internacionais para as nossas fichas serem mais completas e mais interessantes na questão de construção de conhecimento para a sociedade. Muito obrigada, pessoal.
Carol. Muito obrigada, Elton. Obrigada, Sibeli. Obrigada pelo convite para a inscrição. Pessoal, a gente tem uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para a Carol? Eu perguntei que podia, Carol. Te pediu. Se eu puder ajudar, vamos lá. E é o seguinte, pessoal, antes das perguntas, nós temos aqui, você sabe, nós estamos num prédio que é um hospital, né? Nós temos um problema técnico hoje que diz respeito à eletricidade aqui da casa. Questão, enfim, do hospital. Então eu vou pedir para a gente ser bem breve nas perguntas, Carol. Nas respostas, porque com certeza. a gente tem algumas dificuldades. Mas se vocês tiverem mais perguntas, me mandem por e-mail que eu respondo. A gente só ficou se perguntando a respeito da comissão do acervo. Assim, quem seriam esses profissionais? Assim, seria o próprio pessoas que cuidam do acervo do museu? Ou pessoas extras que se chama de fora? Posso responder rapidinho? Claro. No plano ideal é que seja uma equipe, vamos pensar assim, mista. Que tenha um mínimo de pessoas dentro da instituição. É importante que tenha essa equipe interna, porque muitas vezes uma pessoa externa vai pensar todo o significado cultural daquele objeto, mas a própria equipe sabe realmente a importância daquele acervo na coleção. Então a gente sempre indica, o ideal seria o diretor, para estar dentro desse trâmite todo. A equipe de documentação pode eleger talvez o chefe do setor e alguém vinculado ao registro desse acervo. Pessoas que pesquisem e tenham uma relação mais direta com essa comissão, com o acervo. Se a instituição tiver o conservador, é indicado, se não, entra como uma pessoa externa, para avaliar tecnicamente aquele acervo em questão de salvaguarda. E pode trazer também uma outra pessoa externa, ou um museólogo externo, ou algum profissional que trabalha a temática daquele museu, que vai trazer um olhar externo ao museu, que também às vezes é muito interessante e colabora bastante. Obrigada. Uma pergunta. Aqui, acho que você estava na frente. Tem alguma pergunta? Alguém aqui não? Não, ela passaste aí, né? Posso ver no teu e-mail, tudo isso aí, tu colocaste. Olha, posso também entregar, não sei se o museu pegou e-mail das pessoas, pegou? Sim. Eu passo para eles passam para todo mundo, pode ser? Pode ser. Mas me escrevam, eu sou carente de atenção, gente, eu gosto de receber e-mail. Carolina, referente, eu antes de vir para cá, assim, eu estou trabalhando na implantação de um centro cultural que vai ser focado em fotografia. E eu trabalho com fotografia há 20 anos. Tá. Na legislação, na lei de direito autoral, propriedade intelectual e afins, a gente não tem uma legislação específica para fotografia. Ela entra num conceito mais amplo de artes visuais. Tá? Então, antes de vir para cá, eu recebo os materiais do Embranco. Tá. Eu recebi que houve uma reformulação no regimento dos museus. Não sei se tu ainda já viu isso. Isso foi hoje, agora? Chegou há pouco tempo. Só que normalmente os museus recebem antes. Nós temos a divulgação depois dessa, digamos, essa divulgação assim. A minha pergunta é, para a questão da criação de um museu específico para o setor de fotografia, existe, isso não precisa nem responder agora, a gente pode voltar a conversar. Eu já vou dizer que provavelmente vou ter que pesquisar. Isso. Vamos lá. A gente, nós teríamos alguma coisa, alguma matéria, alguma especificação, algum autor dentro da área de museologia que possa se aprofundar nessa área da fotografia? Olha, o que eu conheço muito, assim, vou ser muito sincera com você, desconheço de um museu que trabalhe só fotografia. Geralmente fazem parte da coleção, uma coleção iconográfica. E vai ter uma série de normativas, uma série de fatores para condicionamento, papel, tem todas as especificidades. O que eu acho que pode ser interessante para você, lembra que eu falei do MatrizNet? Sim, eu já Veja outra base, que é o MatrizPix. Que é uma Matriz Pix. é a mesma base do Matriz, mas é só voltada para fotografia.